Oi, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, onde eu falo, como vocês já sabem, sobre a expansão da consciência, sobre a mudança de mentalidade, sobre uma percepção de uma maneira diferenciada, mediante as circunstâncias, sobre o mindset de pensamento positivo. E hoje eu vou contar aqui vou dar um relato aqui para vocês sobre algo que aconteceu comigo no último domingo, tá? Eu acredito muito que nós somos seres espirituais, que estamos aqui vivendo na matéria, que, como o Hélio Couto diz, nós somos a centelha divina, nós temos a centelha dentro da gente. E ontem eu estava vendo também um relato da Débora Bica, que ela fala muito sobre os motoboys do universo. Referente a tudo que a gente pensa, a gente atrai. E tudo que a gente acredita também acontece. Sobre as nossas crenças limitantes, sobre a maneira de como a gente enxergar a vida quando acontece um problema. E ela deu até um relato de que ela foi fazer eu esqueci o nome do que ela foi fazer. Fui verificar aqui no YouTube. O nome do procedimento que ela faz é sobre barra de axis. E o vídeo falava sobre até quando a sua idade te limita. Que tinha uma senhorinha que ela pegava e passava, que ela amava fazer esse procedimento, ela amava ajudar a expandir a consciência de outras pessoas, mas ela pegou como verdade que a idade dela, por ela ter, se eu não me engano, 75 anos, estaria limitando ela a continuar. Porque ela não se sentia tão capaz quanto os jovens, a galera de menor idade que fazia. Ah, sua idade está avançada. Ah, você não é para continuar nisso. Então, os motoboys do universo, de alguma maneira inconsciente, porque o corpo da gente atrai a nossa mentalidade, e ela acabou parando com essa senhorinha que foi fazer esse procedimento que calhou da Débora Bica fazer com ela em Salvador. E ela pegou e elas viram vários pontos em comum. Então, o tempo inteiro, a gente está atraindo mediante as nossas crenças, mediante o nosso comportamento. Nós somos co-criadores da nossa realidade. E a Débora Bica, ela também foi aluna do Hélio Couto. E o que eles têm em comum e o que eu vou passar aqui também em comum aqui para vocês? Que eu gosto de falar aqui, falo aqui no meu canal sobre a lei da atração. Então, vou falar sobre algo que aconteceu comigo, foi no último domingo. Eu não tenho religião definida, fui nascida e criada na igreja católica, depois fiz primeira comunhão, fiz crisma, entre alguns altos e baixos da vida fui buscar outras religiões, já passei no kardecismo, já fui na religião espírita, já fui no candomblé, e hoje eu, Ágata, creio que nós somos realmente seres espirituais, estamos aqui em plena e constante evolução. Hoje eu frequento a religião, o cristianismo, eu gosto de ouvir o Tiago Brunet, eu leio a palavra. Se você vê diferente ou pensa diferente, eu super respeito a sua opinião. Estamos aqui por conexões e cada um tem que ir aonde se encontra, aonde se sente bem. E eu fui no culto, onde eu frequento, no domingo. E estando no culto, eu recebi muitas palavras proféticas, porque todos nós somos energias, baseado na palavra. Eu acredito sim que Cristo veio aqui, o Hélio Couto fala isso o tempo inteiro, veio aqui para a gente poder perdoar, para a gente amar, para a gente ressignificar. E eu recebi muitas palavras proféticas que não tem uma vez sequer que eu não saia do culto pela Gabi e que eu saia de lá tomada pelo Espírito Santo. E muitas das vezes viram chaves, que são crenças limitantes, são algo que eu vivenciei na minha infância, sobre as minhas vulnerabilidades, pontos que precisam ser melhorados. E tem muita coisa ainda para poder limpar, como diz na física quântica, e a gente se expandir, entender com a nossa centelha, como diz no Hélio Couto, e sobre Jesus. E a gente cada vez mais fazer amar o próximo, a gente se encontrar, a gente dar o nosso melhor, que às vezes acontecem inúmeras circunstâncias e tira a gente do foco, o tipo de energia que a gente coloca ali,
para a gente ressignificar as dores de o que a gente ouviu no passado, até mesmo de um familiar dentro de casa, no dia a dia. E isso serve para mim e serve para vocês também. E eu pedi muito antes de ir pro culto, no domingo, isso. Eu falei, Senhor, usa a palavra, usa o seu espírito. Usa quem estiver ministrando o culto lá, para que toque o meu coração, para que toque a minha alma. Me ajuda, Pai, me quebra cadeias, que eu faça que eu comece e eu não procrastine mais. E a palavra falava muito sobre procrastinação, sobre você vencer e sobre você ressignificar, sobre você continuar, não é só você começar algo e depois deixar de lado. Eu sei que podem ter muitas pessoas que podem vir aqui e falar, mas você pode se considerar cristão ou evangélico ou... Gente, eu tô dando o meu relato, tá? E eu tava tomada pelo Espírito Santo. Viraram muitas chaves ali dentro pra mim que eu precisava. Saí de lá chorando muito. Depois eu peguei uma condução que foi para ir fui me deslocar de um ponto para o outro e acabei pegando um motoboy, que não é um motoboy do universo. Foi um motoboy que eu peguei e para poder me deslocar. E nisso que eu sentei na moto, eu nunca sou de conversar com o motoboy, dei boa tarde, me sentei. E ele só pergunta assim, nossa, você tá acostumada a andar de moto, né? Eu falei, olha, de vez em quando eu tô atrasada, quando é necessário, eu estava com hora, tudo bem. E, gente, daqui a pouco eu tinha recebido no culto sobre palavras proféticas, sobre o que você for, aonde você for, você profetizar. Você fala palavras de prosperidade, de abundância, de caminhos em Cristo, sobre a pessoa buscar Deus, sobre a pessoa ela se encontrar cada vez mais, sobre se você começar um negócio, você não parar, você não deixar de terminar. E, gente, veio coisas, eu nunca vi aquele motoboy, que eu estava sentada nele, que não é um motoboy do universo. E vieram milhões de palavras na minha mente, que eu acredito que foi o Espírito Santo. Eu nunca converso com motoboy, nem com taxista, nem Uber nenhum. Eu sempre vou muito na minha, vou mexendo no meu celular, ou então às vezes deixo de lado, vou pensando na vida, ou co-criando, dependendo de onde quer que eu esteja. E eu peguei e virei pra ele e falei assim, amigo, eu tô saindo do culto. Tô saindo aqui agora, mas tô indo pra um trabalho. E, cara, isso aqui é passagem. Eu trabalho sábado, domingo, feriado. São processos. Por diversas vezes, quando era ano passado, eu ficava, tem que estender 1 hora no trabalho. E eu ficava me questionando, qual o propósito disso? Será que não tem algo a mais disso? Eu falei, amigo, do nada, eu comecei a falar para esse motoboy. Eu falei, amigo, eu não sei quem é você, não sei por que eu tô te dizendo isso, mas isso aqui é uma fonte de renda sua para você ir para um outro degrau, para você poder expandir. Amigo, eu não sei se você é de farra, não sei se você pode ser evangélico, você pode ser da sua religião, mas alguma coisa tá me mandando eu te dizer. Para com farra. Eu nunca vi um menino na vida, o garoto falou nada de mim. Quer sair? Sai uma vez por semana. Foca, que às vezes poderia ser uma pessoa mais recatada. Poderia ser uma pessoa que não fosse muito de sair. Pode ser uma pessoa que é mais do lá e tá ali no corre dela. Mas não. E ele falou poucas palavras comigo. Para com isso, junta um dinheiro, aluga outras motos, empreende, faz alguma coisa por você. Pega uma barraquinha dessas que tem de churrasco ou cachorro quente, monta um negócio para você, um negócio pequenininho. Não fala da sua vida para ninguém. Se você fosse colar, cole com pessoas que deram certo. Não conte nem mesmo para familiar, porque muitas das vezes a gente vai ouvir coisas que eles não estão no mesmo acesso na nossa frequência. Que eles não estão preparados para aquilo, eles vão dizer que você está sonhando demais. Toma cuidado, porque vai ter muita gente, até mesmo do seu ciclo, que vai te apoiar conforme você estiver crescendo. Mas quando você estiver maior do que ela vai começar a ter inveja de você. Toma cuidado com o que você vai falar, toma cuidado com quem que você vai escutar. Cuidado, cerca-se de pessoas, muda o seu ambiente. Aí eu comecei a falar, amigo, eu não sei porquê. E assim, ele falava, cara, parece que eu não sei, amiga, eu tô toda arrepiada. Ele me dando um relato, amiga, eu tô toda arrepiada. Aí eu peguei e virei pra ele e falei assim, olha, não sei, tem alguma coisa que tá mandando te dizer. Dá um abraço na sua mãe,
Diga o quanto que a ama. Poderia ser do seu pai, poderia ser do seu irmão. Não sei se você tem irmão, não sei se você tem familiar vivo. Como é que é a sua relação? Poderia ser uma avó, uma avó. Diga para sua mãe o quanto que você a ama. Abraça ela por 30 segundos. Fica ali abraçado. Fala, mãe, eu te amo. Não alimenta a mágoa dela. Ah, olha, gente, eu sei que ele falou, amiga, tá caindo, eu tô chorando aqui. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu ontem, antes de dormir, eu pedi para Deus. Falei, Deus, faz tanto tempo que eu não sinto o Senhor na minha vida. Me usa, me dá um direcionamento. E isso, o motoboy me contando. Me dá um direcionamento, faça que eu possa sentir, que eu possa continuar as minhas coisas. Aí ele pegou e falou assim, eu pedi isso justamente para Deus antes. Um problema que eu tô tendo de um desafio na minha vida, problema não, um desafio, é referente à minha mãe. Eu combinei de almoçar com ela, eu tava passando ali para te buscar, eu tava com um destino para Belford Roxo, e eu peguei você, e eu pedi justamente, eu pedi isso ontem em oração, eu falei para ele, nada é por acaso. Eu vim aqui, tomei palavras proféticas, que eu peguei para mim como verdade. Eu me considero cristã, eu acredito sim que Cristo existe, mas eu acredito sim que nós estamos aqui evoluindo. Se existe outro plano espiritual, material, eu sei que eu vivo hoje, o agora. O que eu puder fazer para poder ajudar o outro, para servir o outro, seja com um relato, seja com uma palavra, com uma pessoa, como eu fiz com esse rapaz, como eu já tomei também, e como você que está aí do outro lado também. Você também pode começar a ressignificar suas dores, você pode começar a ajudar a salvar uma vida, a tirar uma pessoa de repente de uma depressão, acolhimento, sem julgar, como Hélio Couto diz sobre crise de ansiedade, e até mesmo Jesus disse, que quando a moça ela estava adulterando, o que Jesus disse? Que o primeiro que teve, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos o tempo todo. A gente tem que ressignificar, repaginar, verificar na nossa postura, e se é de agora, de hoje em diante, a gente está aqui para poder evoluir. Eu quis dar esse meu relato aqui, porque assim, eu pedi muito para o Espírito Santo me tomar, eu por diversas vezes procrastinei aqui um vídeo, por necessidade de aprovação, como eu disse em um vídeo anterior, medo do que as pessoas iriam falar, mas a gente tem que fazer o que a gente sente, como que se a gente se vê lá na frente. O que a gente busca para a nossa vida não é mais por mim, é sobre propósito. Hoje eu posso dar uma palavra, um direcionamento, eu estou começando aqui, estou com poucos vídeos, mas amanhã depois eu posso, não é por vídeo, é alcançar pessoas, elas ajudarem a se ressignificar, elas atraírem, elas mudarem a mentalidade dela, porque tudo é possível. A gente só tem que acreditar e confiar. E a maior prova disso sobre energia, tá? Foi que esse rapaz, ele estava orando, ele orou um dia antes. Eu orei um dia antes de ir para o culto para o Senhor me usar, para minha centelha divina. E esse rapaz orou um dia antes. Ele poderia ter pego qualquer outra pessoa. Ele pegou justamente a mim, foi justa a oração dele. Eu nem sabia. Poderia ser qualquer outra pessoa que eu pegasse numa moto para eu poder estar ali. Mas não, foi comigo. Eu nunca vi aquele menino, eu não sou de conversar com ninguém. Eu disse palavras para ele, dando direcionamento para ele. Retificando o vídeo aqui, que eu parei para poder dar uma olhadinha nele. Eu falei para ele, amigo, em vez de você sair toda semana, saia uma vez por mês, escolhe um lugar diferenciado, não fica indo para os mesmos lugares não. Acessa uma nova frequência, separa R$300, de repente de um rolê que às vezes você gasta uns 50 em um, que hoje em dia R$50 não é para nada, R$100 que você gaste todo final de semana, até mais. Porque hoje em dia você troca 50 a R$100, faz assim. Eu falei, separa R$300, vai para um lugar bacana, um lugar que você nunca foi. Vai para aquele lugar e depois se resguarda. Foca no que tem que ser focado, foca em trabalho. Mas você precisa acessar um novo lugar para você trabalhar a sua mente, para você começar a frequentar aqueles lugares. Aí ele, caramba, né, amiga? Poxa, bacana. E detalhe, eu nunca tinha visto o menino, como eu falei no vídeo. Eu não sabia se ele era de farra ou se não. E ele na dele, do nada, vieram essas coisas assim na minha mente para poder falar para ele. E eu só falei para ele, eu falei, amigo, depois disso tudo que eu falei, por acaso que eu tô te falando isso, tá fazendo sentido? Não está? Você é de farra? Eu saio todo final de semana. Só que ninguém nunca me disse isso.
Tá assim, gente. E ele na dele, quando eu entrei na moto, ele só falou isso. Assim que eu sentei. Você anda de moto, né? E eu fiquei em poucas palavras. Só que eu... Gente, o papo fluiu. E é sobre isso. Então, assim, gente, cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado com quem que vocês falam. Quando você tiver algo para poder fazer, sonha muito, mas faça o que o seu coração te deixa quentinho. Se você puder servir, ajudar outras pessoas, faça. A centelha divina, Jesus, a iluminação, está tudo dentro de você.